IPTU 2024. Com a sua contribuição, Cuiabá avança. Na qualidade do ensino, na mobilidade e infraestrutura, no cuidado com a saúde da nossa gente. E faz Cuiabá crescer ainda mais. Pagando à vista, você economiza. Garanta um desconto de até 10% em cota única ou parcela em até 8 vezes. O vencimento é 13 de março. Acesse o site. Este ano, o carnê é digital. Prefeitura de Cuiabá. Hoje nós vamos falar sobre emagrecimento feminino, né? Aproveitando o mês das mulheres, que nós estamos em março. E por isso estou recebendo aqui hoje a nutricionista Vanessa Case. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Poliana. Eu já quero saber de você, qual a diferença, né? Você é especialista em emagrecimento feminino. Sim. Por que exatamente você quis seguir para a parte das mulheres? Desde que eu comecei a trabalhar com a nutrição, eu já fui voltando para essa área do emagrecimento. E eu comecei a me identificar muito com as mulheres, porque o emagrecimento tem muita relação com o autocuidado. E é um público que falta muito esse autocuidado, essa gentileza, você ter um tempo ali para se priorizar. Então fui me identificando muito com as mulheres e aí acabei nichando mais para esse grupo, porque até casa muito com a minha abordagem, que é o comportamento alimentar, tratar o comer emocional, que acaba sendo mais forte também no grupo feminino. Então, para mim, é um prazer imenso trabalhar com mulheres. A mulher tem mais dificuldade para emagrecer do que o homem? É que a mulher, fisiologicamente, ela tem uma propensão de acumular mais gordura do que o homem, por conta das questões hormonais, gestação. E eu acho que o ambiente também dificulta isso para a mulher, né? Hoje a gente tem essa dificuldade para ambos os sexos, mas para a mulher eu acho que existe uma sobrecarga maior, uma responsabilidade maior e acaba justamente sobrando menos tempo para se cuidar, para se priorizar, aquela dificuldade de estabelecer limites no que é importante para ela. Então a mulher tem muito isso de eu vou cuidar de todo mundo, né? Se preocupar muito com a família. E aí muitas vezes depois que chega do trabalho tem ainda responsabilidade dentro de casa. Então isso acaba influenciando sim nessa questão do ganho de peso entre as mulheres. Hoje com essa força, né, das redes sociais, a gente percebe muito que antes existia um padrão que as pessoas cobravam muito, mulher magra. Hoje tem sido quebrado. Quando você vê uma pessoa um pouco mais acima do peso, existe alguns receios, né? Só que a gente não pode deixar de falar sobre saúde, né? Porque quando você vê uma pessoa que está acima do peso, não é só sobre se aceitar, né? Sim. É a questão de saúde. Como que você enxerga hoje as redes sociais com essas cobranças por um corpo perfeito e ao mesmo tempo também incentivando pessoas a não se cuidarem? Sim. Eu sempre falo que a forma de tratar a obesidade não está sendo eficaz, porque a gente tem cada vez mais dietas e a gente tem cada vez mais pessoas com obesidade. Então, muitas vezes se dá a falta de gerenciamento mesmo do comportamento, dos hábitos. E um dos gatilhos para as mulheres é essa pressão estética, porque é um padrão inalcançável para a grande maioria das mulheres. E hoje, com as redes sociais, existe uma chance de você se comparar constantemente. Você abre o seu celular e aí muitas vezes a pessoa que está ali do outro lado, ela só expõe o palco da vida dela, né? Então você se compara e isso gera muita frustração. E eu sempre digo que a indústria da dieta é uma indústria bilionária. Então quanto mais insatisfeita essa mulher estiver, mais lucro ela vai dar para essa indústria. Então o intuito é que realmente o padrão de beleza seja inalcançável. Mas aí a gente tem essa questão da saúde, né? Eu sempre gosto de dizer que não existe a romantização da obesidade, como a gente vê muitas pessoas falando hoje. Porque você não vê, por exemplo, na capa de uma revista, engorde 20 quilos, venha ser gorda comigo, né? Não existe essa romantização. Eu acho que existe sim a romantização da magreza, e aí tem esse paradoxo da doença, obesidade, que hoje é um problema de saúde, com essa pressão estética muito grande. Então a mulher, ela fica nesse looping do sobrepeso, da obesidade, dessa necessidade de
se encaixar dentro de um padrão, dentro de uma norma, né? Uhum. E isso acaba, assim, gerando vários conflitos até psicológicos, né? A gente sabe que tem diversas doenças também, transtornos alimentares, né, doutora? Sim, com certeza. Os transtornos alimentares, eles têm aumentado muito nos últimos anos e muitas vezes a própria dieta pode ser um gatilho para um transtorno alimentar. Então, muitas vezes essa mulher, ela tenta emagrecer, ela tenta começar uma dieta e aí o que é muito perigoso nas redes sociais. Às vezes ela vai para uma dieta muito restritiva, insustentável a longo prazo, e aí ela não consegue seguir aquilo por muito tempo e se frustra muitas vezes, e ela não atribui o problema àquela dieta restritiva. Ela atribui o problema a ela. Eu não tenho controle, eu não consigo seguir. Só que muitas vezes é algo insustentável mesmo, né? E é o que a gente tem mais acesso nas redes sociais, infelizmente. Uma dieta nova todo dia, uma restrição nova todos os dias, né? E isso vai gerando muitas vezes gatilhos para comer emocional mesmo. Então, assim, eu tô triste, eu tô frustrada, tô com uma autoestima muito baixa e aí muitas vezes o que acontece? Ela vai recorrer, descontar essas emoções na comida. Sim. Hoje a gente tem, lógico que cresceu bastante, né, esse mercado de comida saudável, né, mas ainda, se a gente for comparar, é um preço bem mais elevado que a comida tradicional, né? Sim. Então, assim, o acesso à comida saudável aumentou, mas por outro lado, nós também temos muitos fast foods, Sim. doces, parece que cada vez mais tem coisas diferentes, Sim. gostosas aí, né? Como você orienta as suas pacientes, né? Porque hoje a gente tem tantos acessos, tantas coisas fáceis assim, para não perder esse controle e manter o foco. Eu acho que isso é muito a questão do nosso ambiente mesmo, a nossa rotina estressante, muitas vezes correria, trabalho, acaba facilitando esse acesso aos alimentos que estão mais prontos, congelados, esses aplicativos de delivery. Hoje você tem um leque de opções na palma da sua mão, né? Você pede, chega na tua casa. Então, realmente, o acesso a esses alimentos acaba influenciando nesses números da obesidade. Mas eu sempre gosto de trabalhar com equilíbrio. Eu não gosto de restringir, proibir as minhas pacientes de nada, porque eu acredito que não adianta você cortar um alimento da tua vida se você não aprende a lidar com aquele alimento. Por exemplo, o chocolate, o doce, que é a maior questão entre as mulheres, né? Você pode até cortar por um período, mas depois, quando você for consumir esse alimento, como é que vai ser? Então, eu trabalho muito essa questão de saber a frequência, a quantidade, o momento ideal. Então, assim, a base da sua alimentação tem que ser alimentos mais naturais, nutritivos. Mas quando você tem essa base forte, você pode se permitir esses alimentos que são mais palatáveis. Só que aí entra muito a questão do planejamento. Porque muitas vezes a pessoa que no final do dia recorre a um delivery, não é porque ela está morrendo de vontade de comer um sanduíche, mas porque ela está cansada, muitas vezes ela não tem nada pronto dentro de casa e aí ela vai para essa opção mais fácil. E a gente tem a disponibilidade maior desses alimentos mais calóricos. Então, tem opções saudáveis? Tem. Mas muitas vezes em aplicativos ou restaurantes, eles vão ter um valor superior aos alimentos que são mais industrializados. Então, para você não ficar vulnerável, é planejar. Então, eu sempre ensino isso para as minhas pacientes, né? Quem planeja tem como a fome física sua melhor amiga. Porque quando você está com fome, você come aquilo que tem. E se você não tiver planejado nada, você vai comer o que tem. Mas também, se você tiver feito um planejamento, né? Isso vai ser algo muito positivo. E como fazer esse planejamento? Eu sempre digo que esse planejamento ele tem que entrar na rotina mesmo, como a gente tem um cronograma de, muitas vezes, trabalho, estudo, né, exercício, tem que ter um dia ali na sua semana para você dedicar a esse planejamento. Então, um dia que você vai no supermercado, você vai na feira e você faz a compra dos alimentos que você precisa para aquela semana. Então, para não ter perdas de alimentos, eu sempre oriento esse planejamento semanal. Porque você compra as frutas, os legumes para a semana, né? Na quantidade que você vai usar naquela semana. E aí, muitas vezes, nesse dia da compra, é um dia que você pode fazer um pré-preparo. Deixar alguns alimentos prontos na sua geladeira ou no seu congelador.
Por exemplo, frutas que precisam de pré-preparo, um mamão, um melão que você tem que cortar. Já deixa cortado esse alimento dentro da sua geladeira, porque se você leva para casa, coloca lá na fruteira, na correria do dia a dia, aquele alimento vai estragar e muitas vezes você não vai consumir, você vai para o que está pronto, para o que está fácil. Né? E aí entra muito na questão de você não ter muita disponibilidade dentro de casa desses alimentos que são mais palatáveis. Então, sempre oriento os meus pacientes assim, tá com vontade? Deixa para comprar naquele dia da vontade, aquela porção que você precisa. Então, é pizza? Sai, come a pizza, volta para casa, vida que segue. Muitas vezes você não precisa estocar esses alimentos dentro de casa. Porque por mais que você tenha, ou acredite que tenha autocontrole, naquele dia que você está vulnerável, que você está estressada, que você está chateada, você vai recorrer a esse alimento. E é verdade, né? A gente desconta muito na comida, Sim, né? Qualquer tipo de problema, eu acho que a gente, nós mulheres sentimos mais, né? Temos essa sensibilidade e a gente acaba recorrendo a alguma coisa, né? Sim. E a comida tá ali, dá aquele prazer momentâneo, né? Quando você está comendo, mas depois tem as consequências. Sim. É uma das coisas que eu mais trabalho em consultório é o comer emocional. Porque hoje você pode até ter um plano alimentar, uma prescrição, isso é importante, Só que se você não aprender a gerenciar suas emoções, você pode ter a melhor dieta do mundo, o melhor plano do mundo, que você não vai conseguir colocar em prática. Então eu trabalho muito isso, de muitas vezes a pessoa vive no automático, então ela já nem consegue mais diferenciar uma questão emocional, de uma fome, de uma vontade de comer, as coisas se misturam no decorrer do dia a dia. Então, muitas vezes você tem que aprender a dar nome para suas necessidades, porque a gente consegue usar a comida para todo tipo de necessidade. Eu tô cansada, eu vou pedir um lanche. Eu tô triste, eu vou tomar um sorvete. Eu tô frustrada, eu vou comer um sanduíche, né? Então, a gente precisa dar nome para as nossas necessidades e aprender a gerenciar essas emoções sem recorrer à comida. Não é que é errado comer emocionalmente. A gente come emocionalmente, não tem como desassociar a comida de emoção. Só que a quantidade que isso acontece, a frequência, a forma, muitas vezes o comer emocional disfuncional é marcado por excessos, exageros, né? Então, isso não é saudável. E a pessoa precisa, muitas vezes, trabalhar esse comer emocional dentro de um processo de emagrecimento, para que dessa forma ela consiga seguir o plano alimentar. Bacana. Uma coisa que a gente sempre fala, é até meio clichê, né? Eu acho que todo mundo sabe disso, o quê? Se alimentar mais vezes ao dia, né? E eu percebo até por mim mesmo, quando eu pulo refeições, eu como muito mais na próxima, né? Tipo, se eu não tomei café da tarde, eu vou comer muito na janta. Sim. Se eu não tomo café da manhã, eu vou almoçar muito. Sim. Isso é algo que os profissionais, né, de emagrecimento batem muito nessa tecla, né, Vanessa? Sim. Mas é fato, né? Você precisa ter rotina alimentar, porque o nosso corpo gosta de rotina. E muitas vezes a pessoa que fica muito tempo em jejum, pula refeições, que é o que acontece muito, isso acaba afetando o metabolismo. Então o nosso corpo é muito inteligente, se você regra a comida para ele vai diminuir esse gasto energético para poupar energia mesmo. Então acontece muito do paciente chegar no consultório e falar: eu quase não como, né? Ou eu como muito pouco, eu não sei por que eu estou engordando. E muitas vezes é um metabolismo que está muito lento e que realmente essa pessoa vai ter uma facilidade maior de engordar. Então a gente precisa ter uma rotina alimentar até para evitar esses picos de fome e esses episódios de descontrole. Eu sempre falo assim, à noite é o horário que as pessoas mais exageram. E muitas vezes é porque soma uma fome física do dia todo, que a pessoa comeu pouco, ou almoçou 11 horas da manhã e vai jantar às 7, 8 horas, mais um fator emocional. À noite é o momento que a gente se conecta com as nossas emoções, às vezes o estresse do trabalho, toda a sobrecarga, né? E aí essa emoção associada a uma fome alta é com certeza um episódio de exagero. E quando a gente está com muita fome, Poliana, a gente até busca alimentos mais palatáveis. O nosso corpo manda sinais para você buscar alimentos mais calóricos. Então, se você só almoçou, quando chega à noite, você não quer comer uma fruta, uma salada com uma carne, você quer comer um alimento que tenha mais gordura, que tenha mais caloria. E isso é fisiológico.
E muitas vezes a pessoa quer ir contra isso sem organizar essa rotina alimentar. Falando agora um pouquinho sobre um assunto que às vezes é meio polêmico, né? A gente está vendo aí cada vez mais se falar sobre Ozempic, medicamentos para emagrecimento, né? Como você, né, que é nutricionista, enxerga hoje essa tecnologia? Isso veio de fato assim para ajudar ou acaba também maquiando uma situação, né? Como você enxerga hoje? Vou falar minha opinião como profissional da saúde. Eu acho que os medicamentos, eles sim foram criados com o intuito de ajudar a população. Até saiu um medicamento agora recentemente, que é o que mais se aproxima do efeito da cirurgia bariátrica, mas acaba sendo menos nocivo, menos agressivo. Só que, infelizmente, o uso de medicamento é muito banalizado. Então, as pessoas usam sem prescrição. Ah, tá funcionando com a minha amiga? Então, o que que é? Eu vou comprar também. Muitas vezes o medicamento é visto como uma pílula mágica, né? Se eu usar, vai resolver o meu problema. Só que eu sempre digo que o medicamento é como se fosse uma boia para a pessoa que está com obesidade. Então, se você está ali muitas vezes se afogando, por que não usar a boia? Só que isso não anula o fato de que você tem que nadar ainda, você tem que fazer o esforço. Então, o medicamento, ele sempre tem que vir associado a um tratamento nutricional. Porque você precisa mudar a sua mentalidade, você precisa mudar os seus hábitos, você precisa mudar o teu paladar muitas vezes, né? Aprender a desenvolver um autocontrole, porque o medicamento não é para sempre. Então, na hora que o medicamento sai, você já tem hábitos diferentes, você consegue manter aqueles resultados a longo prazo. E não é para todo mundo. Né? Então precisa dessa avaliação médica. Tem muitas pessoas que basta a reeducação alimentar, é o suficiente, né? Aquelas que precisam da medicação, precisam de um acompanhamento para entender por quanto tempo, qual o período e sempre tratamento medicamentoso para emagrecimento, para tratamento de obesidade, associado a um tratamento nutricional, para não ter o efeito sanfona, que é o que acontece com a maioria das pessoas, né? Para a gente encerrar, eu acho que hoje as pessoas estão realmente buscando resultados rápidos, né? Porque acham que vai emagrecer mais rápido. Sim. Elas não têm aquela paciência, né, Vanessa, de esperar, fazer uma reeducação e prolongar esse resultado, né? Eu sempre falo que emagrecer por um período é fácil, né? O difícil é você ter realmente um emagrecimento sustentável a longo prazo. E é o que eu digo em relação às dietas, né? Tudo aquilo que você se vê fazendo por um período, os resultados só vão durar aquele período. Então, eu vou cortar o arroz para emagrecer. Então, você vai cortar arroz por um período. Provavelmente, quando você voltar a consumir esse alimento, você vai voltar a reganhar o peso. Então, a gente não engorda e não emagrece do dia para a noite. É importante, tem que ter paciência no processo de emagrecimento, principalmente se você quer emagrecer para sempre, né? Emagrecer sem efeito sanfona. Porque o corpo precisa acompanhar a mudança de mentalidade. É assim que a gente consegue ter um emagrecimento a longo prazo, sem esse efeito rebote, sem esse efeito sanfona. Vanessa, muito obrigada pelas suas informações, trouxe dicas preciosas e eu tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres, principalmente, né, com essa entrevista. Obrigada, Poliana, foi um prazer. E se você gostou da nossa entrevista, deixe o seu comentário, a gente quer saber o que você achou. E compartilhe muito também nas suas redes sociais.